Oi, pessoal. Bom dia, né, para vocês, essa hora aí cedo. Bora estudar. Bora terminar aí o nosso último conteúdo da apostila 1 do primeiro bimestre. Nós já vimos aí no reino animal, poríferos, quinidários, plateumintos e hoje nós vamos ver os nemateumintos. E agradeçam, porque eu ia fazer uma aula bem mais nojenta. E como eu estava pensando, não, de repente eles vão tomar um café, vão estar almoçando, vão estar assistindo a aula, e aí vai acabar com o dia deles nutricional. Então, dei uma amenizada, mas não era o que eu queria. Então, vocês estão vendo ali duas imagens, né? Uma de uma aranha sendo atacada por um verme, a outra é de um louva-a-Deus que é atacado por um verme do grupo dos nemateumintos. Então, nemato quer dizer fio, filamento, eumintos quer dizer verme. Então, são vermes de corpo cilíndrico. Então, quando a gente fala que algo é vermiforme, ele tem essa forma de verme, e a forma tradicional de verme é um verme cilíndrico, como está mostrando aí nas imagens. Ah, antes eles eram chamados de asqueumintos, hoje eles são classificados como nemateumintos. Tem mais ou menos 90 mil espécies escritas, né, desses vermes. Eles vivem em vários habitats e muitos deles são parasitas, tanto de plantas quanto de animais. Tá? Ah, e eles podem chegar de milímetros até. Aí tá dizendo 8 metros, mas eu já ouvi falar aí de alguns um pouco maiores, mas vamos deixar assim, né? Então, diferente dos plateumintos, os nemateumintos, uma boa parte deles são parasitas e nós no ensino médio estudamos os parasitas, principalmente dos humanos. Mas antes de ver os parasitas, né, o que doenças eles causam, nós vamos ver as características primeiro do filo. Então, eles têm o corpo cilíndrico, alongado, não segmentado, liso e revestido por uma cutícula proteica. Porque vejam, se um verme desse está no intestino, ele tem que estar protegido, principalmente para que ele não seja degradado e não seja digerido pelo estômago dos seus hospedeiros, tá? Não só ali, né? Ele tem alguns que vão para o fígado, tem outros que vão para outras partes do corpo. Eles são protostômios, o que significa que eles formam primeiro a boca, depois o ânus, na embriologia, tá? Eles são triblásticos, têm 3 folhetos embrionários, mas eles são pseudocelomados. E eles apresentam simetria bilateral. Novidade evolutiva, eles têm tubo digestório completo. Então agora a gente tem uma entrada, que é a boca, e uma saída, que é o ânus. Então ele é o primeiro grupo a apresentar tubo digestório completo. Antes dele, os plateumintos têm tubo digestório incompleto, os quinidários e os poríferos têm apenas abertura, que é a boca, e uma cavidade digestiva. Beleza? Aí nós temos, né, uma imagem desse organismo, vocês observarem onde que é a boca e onde que é o ânus. Aqui, né, a gente tem a boca nessa região, o ânus, a cutícula, que é a proteção. Então, nós temos ali o anel nervoso, a gente tem a faringe, o intestino, os ovários, nesse caso aí, que é uma fêmea, e se fosse um macho, seriam os testículos. Beleza? Eles não precisam ter estômago, porque eles já estão, geralmente, a maioria deles, está em regiões onde o alimento já foi digerido, então eles não precisam digerir o alimento. Ué? Tô viajando ali. Enfim, continuando. Eles aqui tem uma imagem, né, comparativa entre os folhetos embrionários, os acelomados e dos pseudocelomados. Então, os plateumintos, que ali tem a planária, eles têm 2 folhetos embrionários, ali está a epiderme e a mesentoderme, e dentro tem a cavidade digestiva. E os pseudocelomados, que no caso são os nemateumintos que nós estamos estudando, eles já têm a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, porém, eles não têm ainda, né, um sangue, coração, essas estruturas ainda não aparecem, mas é um passo para que os próximos animais já tenham na sua constituição.
Outra imagem aí do celoma verdadeiro, aí no caso é um comparativo entre nematelminto e os anelídeos, que são o próximo grupo, que são semelhantes, porque também tem forma, são vermiformes, porém não são vermes, mas eles têm o corpo segmentado, como vocês estão vendo aqui, em anéis. E aqui é a diferença de um celomado para um pseudocelomado, ok? Depois nós vamos ver sobre isso. Então aqui é um corte, né? Para vocês entenderem, ó, a gente já observa alguns músculos pela primeira vez. Nervo ventral, nervo dorsal, aqui mostra também bem a simetria, né? Então, se eu fizer um corte, tudo que tem num lado, na outra extremidade a gente também tem. Vantagens dessa presença, dessa cavidade, né, desse pseudoceloma. Aumento de tamanho dos órgãos internos, como o intestino, formação do sistema circulatório eficiente, mas aí ainda é muito por difusão. O celoma vai transportar substâncias mais rápidas quando ela existe. Então, quer dizer que o animal pode ser maior. Ele pode ser maior ou mais estruturado devido ao celoma. Mas eu não vou ficar muito em celoma. Outras características dos nematelmintos. Então, o que é interessante aqui, né, no desenho? Aqui nós temos Ascaris lumbricoides, que é o nematelminto que causa ascaridíase ou as lombrigas, né, a bicha que se falava antigamente. A pessoa está cheia de bicha no intestino. Então, essa bicha são esses vermes e também são comuns aí em fezes de filhotes de cachorro. A pessoa tem um cachorro, aí dá um remédio para verme e o filhote sempre vai acabar defecando aí um monte de verme junto com as suas fezes, que nós também podemos ter e nós observaríamos então nas nossas fezes esse tipo de verme junto às nossas fezes, que tem uma coloração bege, né, uma coloração vermelha. Então eu sei quando é o macho porque ele tem essa voltinha aqui, o macho é menor do que a fêmea é bem maior do que o macho. Eles têm sistema circulatório e respiratório ausente, reprodução dioica, quer dizer que eles são têm sexos separados, e a fecundação é interna. Então tem essa diferença entre macho e fêmea. Às vezes a gente usa eles, né, para poder estudar algumas coisas na embriologia e também estudamos também alguns vermes na genética, tá? De novo, já vimos isso. Nós temos aqui algumas verminoses aí causada pelos os nematelmintos e alguns tipos de vermes, né? E aí é interessante, tá, pessoal? E aí vocês têm que gravar, sim, o nome científico e a doença que ele causa. O primeiro aí sorteado é o Ancylostoma duodenale. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: se eu tô falando que é duodenale, é porque esse verme ataca quem? O duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, logo após o estômago. Então ele tem essas ventosas aqui, que é onde ele vai utilizar para ficar grudado nesse duodeno. E aqui a gente tem uns ocelos, né, que parecem olhinhos, mas só para captar a luminosidade ou a não luminosidade. E eles causam uma doença chamada amarelão ou ancilostomose. Por que a doença é amarelão? Porque sempre que eu tenho uma doença que também ataca o fígado, de certa forma, principalmente o Necator americanus, né, que é outra espécie de nematelminto que causa também a ancilostomose, o amarelão, é porque está atacando o fígado e ao atacar o fígado a pessoa fica com uma coloração amarelada, tanto no rosto quanto nos olhos, nessa parte branca dos olhos, nas unhas e no corpo inteiro. Isso é bem típico de ancilostomose, além de ter um inchaço no abdômen por causa do aumento do fígado. Hospedeiros são apenas humanos e não existe um hospedeiro intermediário. Então, é uma doença passada de humano para humano. Local do parasitismo, como eu já falei, intestino delgado, causa hemorragia de dentes também e anemia, tá? Por isso que também acaba tendo aí esse nome popular e também vai acabar atacando o fígado. Esse é o ciclo da doença, então, geralmente, ó, voltando, lembra que a gente estava falando, ó, geralmente pelas fezes da pessoa, essas fezes vão para um rio ou para uma plantação, essas fezes vão ser ingeridas pela pessoa ao roer a unha, ao não lavar as mãos adequadamente, ou não lavar os alimentos, e vai acabar sendo absorvida
ou através do tubo digestório, que às vezes dificulta, mas o mais comum é a pessoa andar descalço ali no solo e acabar adquirindo isso. Então, quantas vezes você já não andou na rua, tinha fezes, né, de cachorro, também pode ter fezes de humano, dependendo onde você está, no meio do mato, que é bem comum, certo? E esses vermes, então, entram pela pele e vão diretamente através da corrente sanguínea para o duodeno, certo? Pessoal, e aí acaba dando todos esses sintomas nas pessoas. Outro tipo de nematelminto e verminose que é bem comum, hoje não é tanto, mas já era há um tempo atrás, que é o bicho geográfico. Olha que legal. Olha o nome do bicho geográfico, o nome científico, Ancylostoma brasiliensis, né? O verme brasileiro. Oh, que legal. É do gênero Ancylostoma também, mas ele causa uma, uma doença que a gente chama de bicho geográfico. Por quê? Por que ele é chamado de bicho geográfico ou, enfim, é o nome dessa doença? Por quê? Porque ele vai fazendo, ele vai aumentando o seu tamanho e ele vai se proliferando na pele, olha só por aqui, e ele vai se espalhando e aí parece um mapa. Então, por isso que o nome ficou como bicho geográfico. O bicho geográfico é bem comum no seguinte, né? Quem é que nunca viu um montinho de areia de construção e não deu vontade de se jogar naquela areia e sair rolando? Toda criança adora. E cães e gatos também. Cães e gatos adoram essa areia para fazer xixi e para defecar. O gato principalmente. E aí tu vai lá, uma criança vai, não viu, né? Porque já evaporou, tá com cheiro de gato, enfim. Mas os gatos que são soltos e acaba tu brincando e adquirindo aí o bicho geográfico através do intestino desses animais. Por isso, né, essa situação de não leva o seu cachorro, o seu animal de estimação para a praia. Ah, professora, mas o meu cachorro é vacinado, meu gato também. Tudo bem. Eles são, mas e os outros cachorros e gatos de rua, né? Então esse animal pode acabar adquirindo um verme que depois ele vai levar para casa e pode também passar para o seu dono. Não tem vacina para verme, né? Nesse sentido. Então, não tem muito o que fazer. Mas não se preocupem que antigamente o que era feito, né? A pessoa botava um gelo, matava o bicho, pegava ali uma agulha e tirava esse bicho da pele. Esse bicho, esse verme, ele é letal, ele pode ser se chegar na corrente sanguínea, mas para isso a pessoa vai ter, né, vai ter que estar se aproximando dos órgãos vitais. Então, geralmente a pessoa pega nos pés ou nos braços, e aí se for caminhando e a pessoa não tomar nenhuma medida, ele pode atingir o coração, e aí ele torna-se letal. Mas isso é raro, é quase incomum. É comum em ambientes litorâneos, né, onde nós vivemos. O local que o parasita ataca é a pele, tá? Essa questão de não atingir a circulação geralmente não acontece, tá? Mas não pode deixar ele se proliferar. A profilaxia, evitar andar descalço em praias com muitos caninos ou felinos ou brincar nessas areias, enfim, dunas também acaba hoje em dia sendo bem complicado. Outro tipo de hemateumento, o mais famoso, o mais nojento, que eu ia mostrar umas imagens, não que não tenha uma imagem ou outra nojenta, são as lombrigas, né? Ascaris lumbricoides, ascaridias e lombriga. Ele é o hospedeiro é humano, o local do parasitismo é no intestino delgado, onde ele se alimenta dos nutrientes. É daí que vem aquele negócio, a pessoa come, come, não engorda. Já falei um pouco disso sobre tênia, também ocorre aqui. São esses tipos de vermes que antigamente a pessoa, né? Eu deitei para dormir, tô tossindo um monte. Aí vem lá uma pessoa mais velha, tua avó, sei lá o quê, ou bisavó, e diz assim: esse menino tá com verme. Esse menino tá com verme. Se você tiver com verme, você vai tossir tanto que vai acabar saindo verme da sua boca. Então, se você tiver esse tipo de verme, tiver tossindo, é porque ele, quando você dorme, ele sobe pelo sua garganta e isso acaba irritando e causando uma tosse, porque é uma maneira do teu corpo expulsar um parasita de dentro do teu corpo. Outro fato é que, provavelmente, quando você defecar, nas suas fezes vão ter esses vermes aí. Tá? Então, todo ano, as pessoas tomam, né, crianças tomam remédio de verme para evitar esse tipo de verme. Hoje em dia não é comum ter esses vermes, mas já foi. Na época que tinha esgoto a céu aberto, na época que a gente brincava muito na rua, quando dá esses episódios de enchente, né, dá muito problema com esse tipo de verme, tá?
pode sim levar à morte, tá? Antigamente, alguns medicamentos eram tão fortes que quando a criança tomava, esse verme saía para tudo quanto é lado, saía pelo nariz, saía pelo olho, saía pela orelha, saía para tudo quanto é lado e acabava matando as pessoas que tomavam. Hoje em dia, esses remédios, né, eles vêm com um carboidrato, uma glicose, um açucarzinho, aonde o verme sai ou todo ele pela boca ou todo ele pelas fezes, o que é bem mais agradável sair pelas fezes, aí sai um bolo de verme assim. Então, como é que a gente pega? Esse aqui é bem simples, né? Não lavando as mãos. Então, por exemplo, pô, eu peguei um cachorrinho filhote, tô dando o remédio de verme para o cachorro. Eu também tenho que tomar remédio de verme, porque é possível que eu me contamine com esse cachorro, tá? Então, isso é uma coisa importante de vocês saberem. Não que eu acho que a pessoa tem que tomar remédio de verme sempre ou tem que ela está em perigo. Mas a partir do momento que alguém na casa tem verme, todos podem ter, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E quem tem gato, gato é bem complicado. Porque como o gato não para dentro de casa, é bem possível que ele saia e volte. E aí você acha bonitinho o gato, o cachorro lamberem o seu rosto. Não esqueçam que eles tomam um banho se lambendo e lambem aí, né, o ânus, as partes sexuais, e o problema aí é passar uma bactéria na lambida do teu rosto. Então, muito cuidado, beleza? Então, a gente já falou, né, do amarelão. Eu acho que eu tô voltando. Aqui nós temos uma imagem aí da aumentada, né? Não é uma das imagens nojentas. Aqui eu tenho o intestino, um monte de verme, ó. E aqui eu tenho uma endoscopia, onde aparece esse verme aí dentro do intestino delgado da pessoa. Outra doença causada por nematelmintos e muito famosa é a elefantíase ou a filariose, causada pela Wuchereria bancroft. O hospedeiro definitivo é humano, mas ela é transmitida por um mosquito. Então, sim, existe doença transmitida animal, transmitida por outro animal. Então, existe, né? A gente já viu. A esquistossomose, que era dos plateumintos, ela era transmitida por um caramujo. A leishmaniose, quase que eu esqueci, é transmitida por um mosquito. E agora a gente tem outra doença transmitida por um mosquito, que é uma doença de nematelminto de verme. Então a gente tem duas doenças de verme transmitidas por mosquito. Uma de nematelminto e uma de plateuminto. E ainda tem a do caramujo, que é plateuminto. A Wuchereria bancroft é um verme, né, um nematelminto, onde ele é transmitido pelo mosquito Culex, ou pode ser pelo Anopheles ou Aedes. Mais comum é o Culex. E ele pica a pessoa nas regiões, geralmente, né? É comum ser na região da perna, virilha, e aonde ele pica, esse verme vai para o sistema linfático, para os vasos linfáticos, o que faz com que enche essa região e esse verme se prolifere, tá? Esse aqui é o Culex, é um vermezinho, né? Bem, um vermezinho, perdão. Um inseto bem pequenininho, bem clarinho. É a fêmea sempre que pica e na hora que ela pica pela saliva dela acaba passando o verme. Esse é o ciclo da doença e a pessoa fica sempre com uma região do corpo bem inchada. E aqui nós temos as regiões onde mais ocorrem, aqui nessa região da África e alguns locais aqui, né, no nosso continente, aqui na América do Sul. E a gente ainda tem outras regiões, mas o mais frequente é aqui na África. Tem como reverter, professora? Tem. Tem como, no primeiro mês, se eu não me engano, a pessoa fazer uma cirurgia, desinchar e tirar o verme. Passou disso, não tem mais o que fazer. Então você vai ficar com uma perna enorme, cheia de líquido, por isso que o nome é elefantíase, porque os membros enchem tanto que parece membros de elefante. Aí tá o vermezinho, tá na microscopia. Deixa eu ver se tem uma imagem. O Wuchereria bancroft é grande. Que pena que não tem, vamos ver. Não tem uma imagem. Não tem. Esqueci de botar uma imagem para vocês. Então acaba a pessoa ficando com um membro bem grandão mesmo. Fica uma perna de elefante, ou fica com a bolsa escrotal enorme, ou com a mama enorme. E isso atinge muitas crianças, o que faz com que essas crianças fiquem para sempre com esse membro pesado, cheio de líquido, convivendo, tá? Então, infelizmente, em algumas regiões é comum, tá? Infelizmente, mas existe. E por último, né, por fim, outro tipo de verminose, que seria mais interessante, é a verminose chamada de oxiurose.
ou enterobiose. Ele é causado pelo Enterobius vermicularis. Então, estão vendo esses vermezinhos aqui pequenininhos? Esses vermezinhos, eles são os vermes do ânus, isso. Então, eles ficam ali bem na preguinha do ânus. Então, sempre que tu tem aquela coceirinha no ânus, sabe aquela coceirinha assim que tem que botar o dedo e coçar? Pode ser porque você tá cheio de oxiúros. Essa verminose, ela era tão comum antigamente, até por uma falta de higiene, que as pessoas mais antigas diziam o seguinte: eu não vou sentar nesse banco porque esse banco está quente. Sim, se eu tiver oxiurose e eu sentar num banco de um ônibus e ele ficar quente, o verme sai do meu ânus e vai no ânus de outra pessoa. Não se preocupe que não vai dar nenhum arrepio aí, não vai, ui, que maravilha. Tu não vai sentir nada porque o verme é pequenininho e não vai dar nada disso em você. A não ser que, enfim, se acontecer, você me avisa. Hospedeiros são humanos, então é bem comum que uma criança, né? Crianças, elas coçam ânus, botam a mão na boca, né? Então, é comum em crianças, e se a criança dormir na mesma cama do pai e da mãe e tiver esse verme, ele também passa para o pai e para a mãe. Como é que a gente faz o exame dessa oxiurose? Pega a criança, pega uma fita, coloca no ânus, tira, vem o verme colado, coloca numa lâmina para ter certeza que é esse tipo de verme. Tomando remédio, isso tudo passa. Então, eles atacam o intestino grosso, as fêmeas põem os ovos na região periana, causando muito purido, muita irritabilidade, diarreia, náusea, emagrecimento, vômitos e dores abdominais, entre outros sintomas, e a famosa coceirinha no ânus. Cuidado, então, quando for pro banheiro, né? E limpar aí, se limpar e acabar furando papel higiênico. Que nojo. É só para encher o saco de vocês. E é isso aí. Por hoje é isso aí, pessoal. Como eu digo, continuem estudando, fazendo as atividades, né? Isso é extremamente importante. Doença é um assunto extremamente importante para os vestibulares, que vocês vão se preparar para o ano que vem. E qualquer dúvida, a gente está aí. Então, pensou em nematelminto, pensou em verminoses, lembra os nomes e bora decorar isso tudo. Beijo, tô morrendo de saudade e até o chat aí de tira dúvidas aí no nosso WhatsApp. Tchau, pessoal. Falou!